essencial que haja na minha vida e na sua vida a influência do Espírito Santo. Então eu quero que você repita isso comigo. Para que eu tenha... Não. Eu quero que você tenha uma vida bem sucedida, não mal sucedida. Então, para ter uma vida bem sucedida, eu quero que você fale aí com força. Amém? A não ser que você queira mal sucedida. Então diga assim: para eu ter uma vida bem sucedida, glória a Deus, nessa terra é necessário a influência do Espírito Santo na minha vida. Você precisa sair daqui nessa noite entendendo isso. E foi por isso que o Senhor nos enviou o Consolador. Foi por isso que o Senhor nos enviou o Consolador. O Consolador, ele também pode ser conhecido como o Ajudador. O Consolador também é conhecido como o Ajudador. Quando eu me converti, nós cantávamos uma canção na igreja, né? Ele dizia assim: o Espírito do Senhor está presente para nos ajudar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para nos ajudar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. Então o Espírito Santo, ele tem esse papel de nos ajudar, né? O consolar. Lógico que na versão que nós cantávamos era para nos consolar, né? É eu que estou mudando aqui, colocando o ajudar, né? E para quê? No que ele vai nos ajudar? No que o Espírito Santo vai nos ajudar? Primeiro, ele vai nos ajudar nas nossas dificuldades. É nas nossas dificuldades que ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar a conduzirmos a nossa família. Ele vai nos ajudar a conduzirmos as nossas vidas. Ele vai nos ajudar a conduzirmos a nossa carreira profissional. Ele vai nos ajudar a conduzirmos a nossa vida ministerial. E ele não só vai nos ajudar a conduzir, mas ele vai nos ajudar a conduzir da maneira correta. E é isso que eu e você temos que entender. Porque muitos de nós estamos conduzindo a nossa família. A pergunta é: você está conduzindo a sua família da maneira correta? Muitos de nós estamos conduzindo a nossa vida. E a pergunta é: você está conduzindo a sua vida da maneira correta? Muitos de nós também estamos conduzindo a nossa carreira profissional. Agora a pergunta é: você está conduzindo a sua carreira profissional da maneira correta? Também conduzimos a nossa vida ministerial. E a pergunta também é essa: você está levando a sua vida ministerial, cuidando dela da maneira correta? Porque é isso que o Espírito Santo quer. E eu vejo, queridos, cada dia que passa, mais e mais pessoas conduzindo suas famílias de maneira errada. Mais e mais pessoas conduzindo suas vidas de maneira errada. Eu vejo conduzindo seus ministérios de maneira errada. Eu vejo conduzindo suas carreiras profissionais de maneira errada. E é isso que eu quero que você entenda. Quantos casamentos estão de pé por aparência? Quantos casamentos, quantas famílias estão de pé por uma pura aparência? Quando você vai olhar lá dentro mesmo, os alicerces estão todos podres, abalados. Muitos casais estão ali vivendo juntos, mas no fundo mesmo, dentro do coração individual de cada um, passa-se até o desejo de uma separação. E estar casado significa alguma coisa? Não, querido. Você precisa estar casado, mas o seu casamento precisa ser direcionado pela pessoa do Espírito Santo. Porque aí sim o teu casamento será bem sucedido. O dia que o marido entender o papel dele, o dia que a esposa entender o papel dela, o dia que nós entendermos o nosso papel como profissionais neste mundo,
conduzidos pelo Espírito Santo, os problemas vão se acabar no mundo corporativo à nossa volta, e no nosso ministério e em tantas outras coisas. Mas antes disso, eu preciso que você entenda algo muito, muito importante, e que você não pode esquecer, que está no versículo 17 de Gálatas, que nós acabamos de ler agora. Nós lemos o 16, e agora eu quero ler o 17. E olha o que ele diz ali, ó. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Então a carne, a minha e a sua carne, ela deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Então vamos entender isso daqui, né? De um lado, nós temos o Espírito de Deus, e do outro lado, nós temos a nossa carne. É isso o que esse versículo de Gálatas está dizendo. De um lado, a minha e a sua carne, e do outro lado, o Espírito de Deus. E aí ele diz assim, ó: eles, a minha carne e a sua carne, e o Espírito de Deus, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então veja, queridos, preste atenção. O Espírito Santo e a sua carne, a minha carne, eles estão quebrando, tendo um conflito ali constante. Há um conflito constante, há uma guerra sendo travada constantemente. Mas entenda, num conflito só existe um vencedor. E a minha pergunta para você nessa noite é: nesse embate que está acontecendo na sua vida, quem é o vencedor? A sua carne ou o Espírito de Deus? Porque essa resposta, ela é uma resposta que eu e você precisamos ter de prontidão na ponta da nossa língua. Porque se a sua carne vencer, e eu não quero entrar aqui hoje, porque nós vamos ter muito tempo para falar sobre isso, mas a Bíblia, nesse mesmo texto de Gálatas, se nós transcorrermos um pouquinho mais, ela vai falar acerca dos frutos da carne, e ela vai falar acerca dos frutos do Espírito. E se a minha carne vencer, junto com a vitória da minha carne, virão também os frutos que a minha carne produz. E uma coisa, eu preciso que você não se esqueça nessa noite. E eu fico triste em dizer isso para você, porque eu estou dizendo para mim também. Porque não é porque eu estou aqui em cima do púlpito nessa noite pregando para você que eu fui feito de material diferente do seu. Não, eu sou feito do mesmo material que você. E a minha carne e a sua carne é inclinada para o pecado, e ela é má. E tudo o que ela produz é mal. Então, se a minha carne e a sua carne, ela vencer essa batalha, esse embate, vão começar a aparecer frutos da carne. E aí é onde os lares, por exemplo, começam a ter brigas, discussões, guerras, separações. É onde você vê pessoas começando a a obter vícios. Pessoas que não bebiam, ou pessoas que não tinham esse hábito, começam a beber, começam a usar drogas, começam a ter palavreados que são diferentes, começam a andar com pessoas que não são boas companhias. Isso é quando a carne vence. Agora, se nós viermos desse lado aqui, e o Espírito por acaso vencer na minha vida e na sua vida, a Bíblia diz que os frutos do Espírito, eles são muito diferentes da carne, e eles são bons.
A Bíblia diz que a bondade, por exemplo, a mansidão, por exemplo, uma casa ou uma vida aonde o Espírito Santo ele dirige, não há gritos. Por que não há gritos? Porque o Espírito é manso. Não há brigas, porque aonde o Espírito habita, não se há brigas nem discussões. E eu e você precisamos entender isso, querido. Se nós não entendermos isso, e sabe, escute bem o que eu vou dizer para você, porque talvez você também possa estar vivendo esse desafio hoje, de um jugo desigual. Tem pessoas que estão na igreja, porém o marido não está na igreja. Tem pessoas que estão na igreja, porém a esposa não está na igreja. E o que eu quero dizer para você é que mesmo que o seu cônjuge, a sua família não esteja na igreja, mas se nesse embate o Espírito de Deus vencer na sua vida, aonde o Espírito Santo habita, não se há brigas. Quando aquela palavra dura vier contra você, você responderá com mansidão e brandura, porque dentro de você habita o Espírito Santo. E esse é o grande desafio que eu e você precisamos entender. Não vai acabar enquanto Jesus não voltar, enquanto Jesus não vier nos buscar, enquanto nós estivermos vivos nessa terra. Esse embate entre sua carne e o Espírito acontecerá todos os dias e em todo tempo. É duro eu dizer isso para você, mas não tem outra forma. A minha questão é: quem é que está vencendo esse embate na sua vida hoje? Quem é que está ganhando essa batalha hoje na sua vida? É o Espírito do Deus vivo ou é a sua própria carne? É o Espírito do Deus vivo que tem estado à frente ou é o próprio eu seu que tem estado à frente? Os teus desejos, as tuas vontades, o teu jeito de ser. Muitos de nós, né? A gente sempre brinca lá em casa, porque eu venho de uma família com descendência espanhola, misturada com italiano. E esse sangue espanhol misturado com italiano, ele é terrível, irmãos. Pensa né? E nada contra, mas quem tem esse sangue de espanhol misturado com italiano, irmãos, é um negócio terrível, né? E quando você convive junto com gente que é espanhol com italiano, cada 3 palavras dele, 2 é palavrão e 1 é normal. Para ele, eu sempre, minha avó, ela tem 89 anos, para ela falar para o Isaac que ele é bonito, ela fala 3 palavrão. Aí ela fala que ele é bonito. É impressionante. Mas eu não quero isso, porque hoje o que corre dentro de mim não é esse sangue espanhol e italiano. Hoje o que vive aqui e que habita aqui é o Espírito do Deus vivo. E a minha carne, ela já foi, ela já perdeu, ela já acabou, ela não tem mais esse poder. Ela não exerce mais essa influência. Mas, querido, escute bem. Existem momentos do meu dia, da minha semana, em que é nítido como ela tenta de alguma forma ganhar força e vir novamente à tona. E quando eu olho, eu já penso: olha, rapaz, o velho homem aparecendo aí, olha o velho homem já se posicionando aí. É impressionante como você vê aquela força que aquilo tem, o jeito que aquilo tem, porque todos nós fomos criados, doutrinados dentro disso, e a impressão que nós temos é essa. Às vezes a Rose fala: eu vejo posturas do Isaac em casa, e a Rose fala: ó, tá vendo? O sangue dos ruanos que tem aí dentro desse corpo aí, ó, pelo amor de Jesus Cristo. Que sangue é esse, né? Mas, irmãos, é um negócio louco, cara. É impressionante, né? E às vezes nós temos que entender. E querido, escute bem. Está aí dentro de você. Não tem como isso mudar. Por isso que eu estou dizendo para você: se o Espírito não vencer a sua carne, já era, meu irmão. Já era. A diferença entre nós e as pessoas que estão lá fora no mundo é uma só. É o Espírito de Deus vencendo a nossa carne. Não tem outra diferença, querido. É por isso que nós temos que ter o cuidado de não julgarmos o mundo e nem sequer apontarmos para ele. Porque quem somos nós para julgarmos ou apontarmos para as pessoas do mundo? Porque um dia nós também estivemos lá.
E se nós ficarmos longe de Cristo e o Espírito Santo não trabalhar em nós, em pouco tempo eu garanto para você, você volta novamente a fazer as mesmas coisas que você fazia lá atrás. É ou não é? Quantos podem dizer amém aí? Eu estava conversando essa semana. Eu posso contar o teu testemunho ali do som ali? Posso. Eu gosto de uns testemunhos, né? Eu estava conversando com a Kelly e o Edmilson essa semana, e eles estão vivendo um momento muito especial da vida deles ali com Deus, né? Do acampamento, e algo muito especial mesmo ali, de Deus mesmo na vida deles, né? E o Edmilson dizendo para mim, contando para mim, ele era alguém que ele gostava muito de som em carro, né? E ele gostava de andar aí com o som ligado. Eu falei para ele, até conheço alguns caras aí. Depois eu falei para ele, conheci alguns caras também que gostavam de um som aí, coisa e tal. Mas vamos pular essa parte, né? E aí eu falei para ele, aí ele falou, eu gostava muito de som, caixa no selado, aquela coisa toda, de andar para a rua aí com o som estremecendo, aquela coisa toda, né? Mas ele falou que há dias atrás alguém falou com ele para que ele abrisse mão de tudo aquilo e passasse aquilo adiante, porque aquilo já não combinava mais com ele, né? E quem pode estar fazendo isso, meu irmão, se não for o Espírito Santo de Deus? Porque eu nem sabia que ele tinha som no carro dele, então eu não fui, né? Eu não fui. Mas a própria Kelly, né, também olhando esse tipo de postura, não entendeu muito bem o que aconteceu, porque não é normal. Não era normal, né? Uma pessoa se desfazer de uma coisa que era algo que ela gostava muito, né? E é muito comum, queridos, isso acontecer. Pessoas que começam a vir para a igreja e ouviam muitas músicas do mundo, né? Como eu falei aqui no começo do culto, Deus nos criou para adorarmos a Ele. Então, quando nós estamos cantando músicas do mundo, entoando essas canções que o mundo coloca aí, eu imagino como fica o coração de Deus ouvindo sair da nossa boca palavras como essas que são cantadas aí fora, né? Mas como eu via pessoas falando assim, ó, pastor, eu não quero mais isso aqui, ó. Naquela época, né? Hoje a gente já está bem mais, né, evoluído, né? Mas na minha época, mais para trás, havia ainda os CDs, né? E quantas pessoas nos procuravam e falavam, olha, está aqui, Rogério, eu quero entregar os meus CDs, eu não quero mais isso aqui, eu não quero mais ouvir isso aqui não é bom para mim, você vê o que você faz, você queima, mas eu não quero mais isso na minha vida, né? Então você vai vendo um trabalhar, e todo esse trabalhar, querido, ele vem de uma influência do Espírito Santo. E eu separei aqui, eu tomei nota de algumas coisinhas que eu quero falar com você nessa noite, né? E eu gostaria muito, em nome de Jesus, nessa noite, de acabar esse culto mais cedo, né? Eu creio que você está orando para que isso venha acontecer. Então o Espírito Santo ele tem falado comigo, irmãos, e eu vou acabar mais cedo. Eu não sei quem que está intercedendo, mas eu creio que sejam muitos aí, né? E eu vim para cá hoje, eu falei, Espírito Santo, eu tenho que acabar esse culto antes do horário. Então, alguma coisa está acontecendo. Então, se você acha que a sua oração não é respondida, saiba, ela é respondida sim, porque Deus está trabalhando aqui, irmãos, amém? Então, Deus está ouvindo a tua oração aí. Mas eu tomei nota de algumas coisas que eu queria levar você a refletir nessa noite. E a primeira delas é a seguinte: viver pelo Espírito, escute isso, viver pelo Espírito é viver sob a influência do Espírito Santo. Viver pelo Espírito é viver sob a influência do Espírito Santo. É viver aceitando todas as sugestões que Ele dá para você. Então eu até peguei esse significado, preste bem atenção. O que é sob a influência? O que quer dizer sob a influência do Espírito Santo? Primeiro significado é ser afetado por Ele. Quando eu vivo sob a influência do Espírito Santo, eu preciso ser afetado por Ele, pelo Espírito Santo. Um outro significado de viver sob a influência do Espírito Santo é estar debaixo dele. Não é estar por cima dele, é estar por debaixo dele. Ou seja, quem está por cima é Ele, quem comanda é Ele, quem dá a direção é Ele. Um outro significado sob
Estar sob a influência do Espírito Santo é ser submisso a Ele. Diga, ser submisso a Ele. E aqui pega. Meu irmão, escute bem o que eu vou dizer para você. A grande maioria de nós tem dificuldade de se submeter a pessoas que nós vemos. Uma grande maioria de nós tem dificuldade de se submeter a pessoas que nós vemos e convivemos. Por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade de se submeter ao seu chefe. Muitas pessoas têm dificuldade de se submeter à sua liderança. A liderança diz, vamos por aqui. Ele não concorda e ele quer ir por ali. Muitos têm dificuldade de se submeter aos pais, filhos. Os pais vêm e dizem, é por aqui que nós vamos. Mas os filhos, eles acham que eles já são muito mais experientes do que nós. Mas tem uma sabedoria fora do normal. Nossa! E eu falo porque eu também já vivi isso na minha vida, né? Meu pai olhava para mim e eu pensava assim, coitado dele, não sabe nada da vida, né? Mal sabia eu o que estava por vir pela frente, né? Meu pai falava assim para mim, você é um tolo, cara. Não, ele não falava que eu era um tolo. Ele era um pouquinho mais bruto. Ele falava, você é um tonto. Eu estava na 8ª série. Eu estava mais ou menos em outubro da 8ª série. E eu cheguei em casa com uma notícia maravilhosa para os meus pais. Eu não vou estudar mais. Espertão, vou ganhar essa vida e vou viver e vai ser legal. Eu é que sou o cara esperto, eu é que sou o cara inteligente e eu vou ganhar esse mundão porque aqui tem visão. Meu pai falou assim para mim, você é um tonto. Porque você vai... E ele falou com essas palavras, e hoje eu uso até essas palavras para o próprio Isaac. Ele falou assim para mim, acredite você ou não, para você virar um catador de lixo na rua, você vai precisar de 8ª série, tonto. E você vai precisar voltar lá atrás e começar de novo o que você largou em outubro. E eu, como alguém muito esperto, muito para frente, com uma visão muito elaborada, você não sabe de nada, pai. Fica tranquilão, que isso aí a gente resolve. Isso. Trabalhando dentro de uma empresa, o meu chefe chega no final do ano e vira para mim e fala assim para mim, e aí, bonitão, já terminou a 8ª série? E eu disse para ele, como é que é? Isso, você terminou a 8ª série? Porque nós temos planos para você aqui dentro e você precisa terminar a 8ª série e entrar no ensino médio logo. Eu falei, não. Então, se você quer continuar aqui dentro, você precisa terminar a sua 8ª série. Irmão, pensa num cara que chegou em casa para dar essa notícia para meu pai e para minha mãe. Pai, mãe, o ano que vem eu vou ter que estudar a 8ª série. Meu pai dava pulo de 2 metros de altura e ria da minha cara. Ai, trouxa! Esse é um trouxa! Eu falei que você era um trouxa! Tem que sofrer mesmo! E se possível repetir de ano uma vez ainda, para aprender a lição, você não é espertão e coisa e tal. E nós somos assim, nós temos uma dificuldade enorme, presta bem atenção, de nos colocarmos debaixo de uma autoridade. Agora, a minha pergunta é, se eu e você temos dificuldade de nos submeter a pessoas que nós vemos, quanto mais a pessoa do Espírito Santo que nós não estar sob a influência do Espírito Santo também significa andar em conformidade com Ele. Andar em conformidade com Ele. O que é andar em conformidade com o Espírito Santo? É andar na direção que Ele quer andar. Se o Espírito Santo está dizendo, pare, para. Se Ele está dizendo,
ande. A questão é, quantas vezes ele diz para você, para, e você anda? E quantas vezes ele diz para você, anda, e você para? Então, quando nós estamos debaixo da influência do Espírito Santo, algumas coisas precisam acontecer na nossa vida, e uma delas é uma total submissão a Ele, é não fazer mais nada se não for alinhado com Ele, se não estiver em conformidade com Ele. É necessário haver uma grande e profunda conversa, um grande e profundo relacionamento entre eu e o Espírito Santo, para que eu possa estar debaixo dessa submissão. Meu irmão, a rebeldia faz parte da minha e da sua vida. Achar que nós sabemos faz parte da nossa vida. Há uma raiz de soberba e de vaidade muito grande dentro de mim e de você. Eu vivia dentro de um ambiente corporativo, eu vivia dentro de indústria, de empresa, por muitos e muitos anos da minha vida, e era até bonito de ver, quando você encontrava 3, 4 caras ao redor de uma máquina, e ninguém conseguia resolver aquele problema, e daqui a pouco chegava o bambambam. Eu não sei, tem gente que trabalha em empresa aí? Tem gente que trabalha em empresa aí? Tem os bambambam. É a mesma coisa quando você vai discutir. Irmãos, quando chega uma roda de política, eu faço assim, eu dou 2 passos para trás, e quando eu vejo, eu viro de ladinho, e eu porque, irmãos, olha, tem presidente da república solto pelo Brasil inteiro, e vai falando com uma probabilidade, porque isso, porque aquilo, todo mundo entende, e é um falando mais que o outro, e fala mais, não, você está errado, porque isso e aquilo, e aquela postura, todo mundo com a sua certeza. Isso é a minha e a sua natureza. Acredite. Acredite você, que se você é o cara, presta bem atenção, e não adianta você dizer que não, querido. Acredite você, se você é o cara que foi escalado aos 43 minutos do segundo tempo, e o seu time estava perdendo, ou estava empatado no 0-0, e sobrou uma bola para você, e você pum para dentro. A hora que você for dar entrevista, irmão, você já vai dar entrevista, o seu peito estufado, aleluia. Aqui é craque. Se quiser, nós estamos aí. Isso é meu e seu. Só que isso, com o Espírito Santo, não funciona. Aonde há arrogância, aonde há orgulho, aonde há soberba e aonde há vaidade, o Espírito Santo se afasta, ele não se aproxima. Ou eu me submeto 100% a Ele, ou não há a influência do Espírito Santo na minha vida. E esse é o maior desafio meu e seu, queridos. Pode ter certeza disso. Agora deixa eu te frisar um outro ponto muito importante, que você precisa entender também. Preste bem atenção, todas as sugestões que o Espírito Santo vai me dar e vai te dar, elas vêm de um lugar. Diga Bíblia. O Espírito Santo, tudo que Ele falar comigo e com você, vem de um lugar, e o lugar chama-se Bíblia Sagrada. Agora, como eu vou entender isso? Como eu vou ouvir as sugestões do Espírito Santo, se eu não leio a palavra de Deus constantemente? Se eu não tenho o hábito de ler a Bíblia, se eu não abro a minha Bíblia e leio ela, se a minha Bíblia ela serve para eu trazer para a igreja nos finais de semana, se ela serve como um adereço no meu armário, meu irmão, não serve. Bíblia não é para isso. Bíblia é a palavra de Deus, Bíblia é a voz de Deus falando com você. Quando você abre a sua Bíblia e lê a sua Bíblia, acredite, é o próprio Deus falando com você. Não é um livro, como um livro escrito por algum escritor famoso. Não. A Bíblia é inspirada pelo Espírito de Deus, e ela é útil para tudo na minha e na sua vida, do meu casamento, no meu profissionalismo, na educação dos meus filhos, em tudo. A Bíblia, ela é o Deus falando comigo. Agora, se eu não leio a Bíblia,
Como eu vou entender o que o Espírito Santo está falando comigo? Eu não vou entender, querido. Aliás, tem um detalhe que eu já falei muitas vezes aqui. O Espírito Santo, ele só te lembra daquilo que você leu da Bíblia. Se você não leu, ele não te lembra, porque você não leu. Agora, se você leu, ele vai te lembrar. Tem horas em que você fala assim: meu Deus, mas eu estou lendo um texto aqui, eu não entendi nada. Abinadab, que é filho de Josepeque, que é filho de Maledeque, que é filho de Nezedeque, que é filho de Jeroboão, que é filho de Roboão, que é sobrinho de Tilião, que não sei do que lá do Lão. Você fala: que é isso, meu Deus do céu? Eu não entendi nada disso aqui. Fique tranquilo. Já guardou aqui. Na hora certa e na hora que ele precisar, ele vai lá dentro e puxa exatamente isso e traz para você na sua memória. Agora, se você não leu a Bíblia, ele vai trazer o quê? E esse é o nosso outro grande desafio: ler a Bíblia todos os dias, como eu e você certamente comemos todos os dias. Eu não acredito aqui que você hoje ficou sem comer. Quantos aqui ficaram sem comer hoje? Pois é, querido. Assim como eu e você nos alimentamos fisicamente, nós também precisamos nos alimentar espiritualmente. Olha o que a palavra de Deus fala lá em João 14, 26, que é o tema, que é o versículo tema desse mês, né? João 14, 26. Esse é a NVI, né? Está um pouquinho diferente da minha aqui. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Aqui eu vejo duas coisas sendo destacadas nesse texto. A primeira delas é que o Espírito Santo, ele vai me ensinar todas as coisas. E meu irmão, escute, todas as coisas é todas as coisas. O que o Espírito Santo quer me ensinar e te ensinar é todas as coisas, não é parte, é toda. Então, lá do teu negócio, da empresa, da função que você ocupa na empresa, ele quer te ensinar. Ele quer te ensinar a ser um bom pai, ele quer te ensinar a ser um bom filho, mas ele também quer te ensinar a ser um bom profissional. Ele quer te ajudar na sua faculdade, ele quer te ajudar nos teus estudos, ele quer te dar uma direção para que você melhore o seu ambiente de trabalho. Ele quer falar com você e te ensinar todas as coisas, mas eu e você não entendemos isso. Nós achamos que o Espírito Santo só atua no ambiente, no âmbito igreja, espiritualmente. Não, o Espírito Santo, ele vai falar comigo sobre o meu ministério na igreja. Não, querido. Ele quer falar com você sobre a sua saúde. Se você não está cuidando dela, ele quer falar com você: você precisa cuidar da tua saúde. Ele também quer falar com você: você não está cuidando bem do seu filho, cuide melhor do teu filho, cuide melhor da tua esposa, cuide melhor do teu marido, vá visitar seu pai, vá visitar sua mãe, esteja mais próximo dos seus familiares, converse mais com fulano de tal. Ele quer participar, ele quer te ensinar sobre tudo. Acredite, você acha que você sabe, mas ele sabe muito mais do que você, porque um dia, lá em Gênesis, a Bíblia diz: haja. Como é que é lá? Bereshit, né? Haja luz, e houve luz, e ele estava ali com o Senhor na criação do universo. Então o Espírito Santo, ele entende de engenharia, ele entende de medicina, ele entende de administração, ele entende de direito, ele entende de mecânica, ele entende de astronomia, ele entende de ciência, ele entende de tudo, querido. O problema é que eu e você deixamos ele de fora e achamos que somos nós que temos que resolver isso. E a hora que você entender isso, meu irmão, e permitir que ele te ensine todas as coisas, você vai ver o quanto sábio você vai se tornar na sua vida. E uma outra coisa que ele fala aqui, além de nos ensinar todas as coisas, ele nos fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Está aqui, de tudo o que o Senhor nos disse. Agora, o que foi que Deus nos disse? Foi quando você leu a Bíblia
E ao ler a Bíblia, o Senhor falou com você através da Bíblia. Então, se você leu a Bíblia, Ele vai te lembrar de tudo aquilo que o Senhor te disse. Agora, se você não lê a Bíblia, querido, não tem como você lembrar daquilo que você não leu, daquilo que você não ouviu. Amém? Você entende a importância disso? Então, estar sob a influência do Espírito Santo é me submeter totalmente a Ele, é permitir que Ele conduza a minha vida, que Ele me ajude. Meu irmão, você não faz ideia, querido. Sabe, eu gostei do tombo do William ali, né? Foi uma ilustração bacana ali. Ô Silvio, volta aqui de novo. Eu fiquei com ciúme do William ali. Agora eu quero. Pega essa primeira cadeira aí. Eu vou dar uma cadeirada em você, mas vai ficar tudo bem. Isso. Põe ela aí. Fica desse lado aí. Isso. Põe a mão aqui. Vai. Não é isso que o Espírito Santo quer para a sua vida. Põe ela no chão. Pega junto. O que o Espírito Santo quer para a sua vida é isso, querido. Ele quer te ajudar a levantar o peso e o fardo que você carrega todos os dias. É só isso. Ele quer dividir essa carga com você. Talvez hoje você esteja aqui preocupado com o que você vai fazer com a sua vida financeira. Talvez você esteja aqui hoje preocupado com o que você vai fazer segunda-feira no teu trabalho. Porque você não tem saída, você não tem solução. Obrigado, cara, Deus te abençoe. Depois eu te pago o cachê lá no final. Amém? Glória a Deus. Você não sabe o que você vai fazer. Você não sabe. Meu Deus, eu não sei, a empresa vai quebrar. Meu Deus, as coisas não vão mais dar certo. Meu Deus, o meu casamento não tem mais saída. E você talvez esteja tentando carregar sozinho. E o que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: pare de ser tolo e permita que eu ajude você a carregar esse peso. Permita que eu entre, permita que eu influencie a sua vida e as suas decisões. Porque o que você está enxergando hoje é limitado, mas o que eu quero mostrar para você é ilimitado. Vai além do que você pode enxergar. É isso. É isso. Amém? Um segundo ponto que eu quero falar com você nessa noite. Agora vamos lá para Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2. Esse eu quero ler na NTLH. Amém? Então pode ser também que esteja um pouquinho diferente aí. Tiago 4, 1 e 2. Olha o que ele diz: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Aqui ele está falando para mim e para você, querido. No mundo em que eu e você vivemos, tem lutas e brigas? Tem ou não tem? Meu irmão, tem luta e briga dentro da igreja. Tem hora que dentro da igreja você precisa separar os irmãos aí para não sair no braço. Não vai ter no mundo? Aí você pode falar assim: nossa, pastor, como que você pode falar isso da igreja? Tranquilo. Se marcar, você tem que sair até do meio do caminho, que às vezes o irmão vem na voadora santa. Uau! Né? De onde vêm as lutas e brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês, ou seja, dentro de nós. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam, e não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Então aqui fica claro que a minha carne e a sua carne é isso. Irmãos, tem horas em que é loucura o que acontece comigo e com você. Cara, você está sentado na sua casa assistindo uma televisão de 50 polegadas e vem um negócio dentro de você que você fala: não, eu quero uma de 70, eu quero uma de 80, eu quero uma de 90, porque tem que ser, porque eu vi na casa do irmão João, que eu fui lá visitar ele, e aquela é televisão, e vem um negócio dentro de você, e vai te tomando, e você fica igual um endemoniado, louco, e não sai, e vai, faz a loucura e compra. Tem horas em que você está andando com o seu carrinho ali tranquilo, feliz da vida, pago, quitado,
não é o melhor carro da terra, mas é seu, você pagou, você está feliz, e de repente vem você com aquela loucura, que agora vai, que não sei o quê, e você faz uma parcela de 70 vezes, 80 vezes, e aí você fala, meu Deus, vai dar para pagar, e aí a economia vira no giraia, e você passa daquela bênção para uma maldição. Tudo isso acontece dentro de mim, de você constantemente, querido. E eu e você precisamos entender que isso habita em mim e você. Ninguém acorda de manhã falando assim, eu vou matar o outro. Não, não, não. Isso vem de um trabalhar muito profundo dentro de alguém, até que ele vai e consuma aquilo que ele está falando. Então eu e você precisamos entender que o Espírito Santo é que vai trabalhar dentro da minha vida. E olha que interessante, nós paramos aqui no versículo, eu até poderia, eu não coloquei para Rosana, mas tenho 3 aí, né? Olha lá, não conseguem, ele termina o 2, não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Olha o que ele está falando lá. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são... Deus me dá um carro, me dá uma Mercedes, papai, para eu chegar lá na igreja e botar lá na frente, aleluia, e falar para esses irmãos a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Irmão, não ora assim não, querido, que é perigoso Deus tirar até o que você tem e botar você para andar num fusquinha. E nada contra quem tem fusquinha, mas é isso que você precisa entender. Muitos de nós não recebemos e não vivemos o melhor de Deus, porque aquilo que nós pedimos é mal. E ele continua, vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Mas escute o que eu vou dizer para você nessa noite. O único propósito que o Espírito Santo tem na minha vida e na sua vida, e através da minha e da sua vida, é a salvação de almas. Almas. Se o Espírito Santo está te fazendo alguém próspero, se Deus está te fazendo alguém próspero, não é para você só usufruir daquilo para o seu prazer, mas é para você tocar em vidas, em famílias, você levar pessoas à salvação, querido. Quando foi a última vez que você orou a Deus? Sabe, irmãos, isso é muito sério. A gente já ouviu tanto isso na igreja, tantos exemplos desses. O irmãozinho dava carona para todo mundo e era uma bênção, saía com 18 pessoas dentro do carro, eu com o meu número 18, saía com 18 pessoas dentro do carro, a criança batendo o pé no vidro, e quando ele chegava em casa, o banco tudo cheio de terra, porque o filho do irmãozinho pisou no barro e pisou na terra e aquela coisa toda, mas ele amava fazer aquilo, e no sábado seguinte ele estava lá de novo, mas Deus deu para ele um carro novo, irmão. Aí ele vira e fala assim, agora é só 5 pessoas, porque o cinto de segurança, se não colocar apita, fica apitando lá, então tem que ter 5 pessoas sentadas aqui, aleluia. O irmão vai entrar com o pé sujo, irmão, não pode entrar não, está com o pé sujo aí no carro. Entende, querido? Nós precisamos rever essas coisas na nossa vida, porque muitos de nós não entendemos qual é o plano e o propósito de Deus para nós. O que Satanás quer é que você se iluda com esse mundo. O que Satanás quer é que você vislumbre esse mundo e queira tudo que esse mundo pode te oferecer, porque ele fazendo isso com você, ele cega você. E tudo que ele quer é que você esteja preso a isso mesmo. Ele quer que você trabalhe dia e noite, para que você não tenha tempo para a sua família. Ele quer que você corra atrás de dinheiro o tempo todo, porque enquanto você correr atrás de dinheiro, você não vai ter tempo para a sua família. Ele quer que você gaste muito, ele quer que você tenha muito para deixar para os teus filhos. Isso, ele adora isso. Só que você vai deixar para os teus filhos só uma coisa, dinheiro. Você não vai deixar amor, você não vai deixar valores, nem princípios para ele, que é isso que vai fazer dos teus filhos alguém de caráter lá na frente. A maior parte das nossas crianças hoje, dos nossos jovens e adolescentes, eles são isso. Crianças criadas por terceiros, porque o pai e a mãe estão preocupados só com uma coisa: ganhar dinheiro para deixar para os nossos filhos. E aí colocam dentro de creche, colocam dentro de escola integral, e colocam um monte de pessoa com um monte de valores e princípios tortos, ensinando aos nossos filhos. E depois nós queremos que os nossos filhos
Sejam cidadãos de bem. E eu não estou criticando nada disso, porque eu sei no mundo em que nós vivemos hoje, como está difícil viver hoje. Como está caro, como tudo está muito difícil. Mas uma coisa, eu não abro mão. E eu peço que você não abra mão. Que são valores como família. Porque se você não trabalhar na sua família, você certamente a perderá com o passar do tempo. É como correr atrás do vento, querido. Eu digo isso para você por experiência própria, porque por muitos anos da minha vida, a minha vida era trabalho. Eu só me preocupava com trabalho, só trabalho. Tudo na minha vida era trabalho. A minha vida era movida por trabalho. Eu não estava me preocupando. Eu saía da minha casa 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, meu filho dormindo. Eu chegava na minha casa 9, 10 horas da noite, meu filho dormindo, minha família dormindo. E eu saía no outro dia 4 horas da manhã. Eu não tinha, era só isso. Até um belo dia que eu cheguei naquela empresa e eu cheguei lá, os caras falaram para mim: você não pode entrar mais aqui. Isso, deixa aí o teu celular, deixa aí a sua chave do portão, porque aqui você não entra mais. E tudo que eu fiz, e tudo que eu me matei aqui, era mais ou menos assim: ema, cada um com os seus. E aí eu fui entender que a minha família era mais importante. E eu me lembro quando eu estava voltando da minha casa, esse dia eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu estava dirigindo o carro na Marginal em São Paulo, e eu vindo embora, e Deus falando comigo dentro daquele carro, e eu parei na beira da estrada, uma coisa maluca. E eu me lembro quando eu cheguei em casa, a Rose, ela preparou uma mesa. Ela colocou uma mesa posta ali, ela fez uns pão de queijo, fez um café, né? Ela fez algumas coisas e ela preparou a mesa e me esperou chegar. E é como se ela estivesse dizendo para mim: seja bem-vindo à tua casa. Nós estamos aqui para te acolher, para te abraçar e para cuidar de você nesse momento que é tão difícil da sua vida. Eu nunca vou esquecer disso, irmãos, porque isso marcou a minha vida. Porque eu os abandonei, eu os troquei por trabalho, porque dentro de mim havia esse desejo, havia esse sentimento, a carne gritava dentro de mim: você precisa de mais e mais e mais. Meu irmão, de que adianta o homem ter tanto dinheiro, mas não ter sua família? De que adianta você ter a sua conta bancária cheia e viver numa casa onde só tem briga e discussão? De que adianta, querido? Não adianta nada. Vale muito mais às vezes nós comermos uma coisa muito simples, mas estarmos ali unidos como família, sorrindo e nos divertindo. Repense algumas coisas na sua vida, amém? Sempre nós seremos tentados pelo desejo da nossa carne, mas o que irá destruir esses desejos da nossa carne é a submissão ao trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. É a submissão do trabalhar. E acredite você ou não, eu rodava 300 e poucos quilômetros todos os dias para ir para Guarulhos, e todos os dias o Espírito Santo falava para mim: até quando você vai fazer isso? Até quando você vai fazer isso? Até quando você vai fazer isso? Até quando? Todos os dias. E eu ignorava. Eu literalmente o ignorava. E aí, não contente, ele usou pessoas para vir até mim, que não me conheciam, para falar comigo. E essas pessoas diziam a mesma coisa: até quando você vai continuar fazendo isso? E eu também ignorava. Até o dia que eu cheguei no portão da empresa, e aí acabou. Aqui você não entra mais. E aí acabou tudo isso. Amém? E um terceiro ponto que eu quero compartilhar com você, um terceiro e último ponto. Agora lá em Romanos, capítulo 8, versículo 5 até o 8. Romanos 8, do 5 até o 8. E agora aqui nós voltamos para a NVI. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então aqui, o que esse livro de Romanos está dizendo, o que esse versículo ele está dizendo: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. E meu irmão, escute, tem pessoas que têm a mente voltada para a carne. É nítido quando você conversa com alguém que tem a mente voltada para a carne. Alguém que tem a mente voltada para o Espírito, ela fala sobre céu.
Alguém que tem a mente voltada para a carne é alguém que só fala sobre terra. Terra. Você quer levar o cara para o céu, mas e o céu? Imagina como vai ser o céu. Não, pastor, eu quero falar sobre a terra, aqui mesmo. Eu estou com alguns planos aqui. Meu irmão, preste bem atenção no que esse texto está dizendo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E eu pergunto para você hoje, nessa noite, você é alguém que tem a mente voltada para a carne, ou você é alguém que tem a mente voltada para o Espírito? Como está a sua mente hoje? Como é o seu comportamento hoje? Você hoje pensa sobre a vida eterna? Quando foi a última vez que você sentou em algum lugar e ficou sonhando com o céu? Como vai ser o céu? Porque eu vou para lá, eu quero ir para lá. Como é que vai ser as ruas no céu? Como é que vão ser? Como é que vai ser lá? Meu Deus, a Bíblia diz que lá não vai ter dor. Imagina você acordar todo dia de manhã e não mancar mais. Tem uns que já saem da cama e já saem meio que, né? Eu mesmo sou um dos que já sai de manhã já meio torto, né? E parece que quando vai ficando mais velho vai piorando, né? Imagina você levantar de manhã e já sair bem, opa, glória a Deus, aleluia, estou firme e forte. Não haverá mais tristeza, não haverá mais nada, não haverá mais choro. Imagine como vai ser o céu, querido. Agora olha para esse mundo em que eu e você estamos vivendo. A impressão que eu tenho é que cada dia o choro está aumentando, cada dia a miséria está aumentando, a desgraça está aumentando, a falta de amor está aumentando, as guerras estão aumentando, e eu e você estamos tão envolvidos com este mundo, e a nossa mente está tão presa nesse mundo, que nós não conseguimos pensar no céu. Quem é carnal vive na carne, age na carne, responde na carne, se comporta como carne. Quem vive no Espírito, anda no Espírito e só fala coisas do Espírito. Aquele que anda na carne, quando ele toma uma fechada no trânsito, ele devolve na carne. Aquele que anda no Espírito, quando ele toma uma fechada no trânsito, ele faz o que, querido? Ele simplesmente sai e deixa a pessoa seguir em frente, sem problema algum. Aquele que é maltratado, aquele que é confrontado na carne, ele responde na carne. Aquele que anda no Espírito, ele responde no Espírito. Você pode pegar alguém cheio do Espírito e tentar bater nele. Você pode pegar alguém cheio do Espírito e tentar maltratar ele. Você pode tentar fazer o que você quiser com ele. A única coisa que você vai tirar dele é só uma coisa: amor. Amor. Me perdoa, eu errei. Desculpa, não, eu não quis fazer isso. Eu estou errado, eu me arrependo disso. Olha, me perdoa, o que eu posso fazer para reparar isso? Agora alguém que é da carne, ao ser afrontado, querido, a resposta é carne, é bruto, é xingo, é palavrões, é ódio, é raiva. São coisas que, infelizmente, meu amado, acontece muito. E eu digo a você,
Se você quer viver pelo Espírito, você não pode deixar que a sua mente seja guiada pela carne. Ela precisa ser conduzida pelo Espírito. A sua casa precisa ter céu e não terra. A sua família precisa ser preparada para o céu e não para a terra. Porque a terra, querido, acredite você ou não, ela já foi. Ela vai acabar. Ela vai ser destruída pelo fogo. Com muito ou com pouco, isso aqui vai acabar. Isso aqui cada dia vai piorar. Cada dia mais nós vamos viver momentos difíceis. Cada dia mais eu vejo a igreja sendo perseguida. Cultos como esse que nós estamos tendo aqui, em pouco tempo eu creio que nós vamos ver pessoas batendo ali, mandando fechar, parar. Eu não tenho dúvidas. Pastores serão perseguidos. Já estão sendo, serão cada vez mais. Nós viveremos dias difíceis. E eu pergunto a você, o que é que você está fazendo com a sua mente? Aonde está a sua mente? O que você está pensando em acumular tesouros aqui nessa terra, querido? A Bíblia diz que nós somos tolos pensando em acumular tesouros aqui nessa terra. Ela nos orienta a acumularmos tesouros na onde? No céu. É no céu que os nossos tesouros precisam estar acumulados. E você pode dizer assim para mim: pastor, mas eu ainda sonho em ter minha casa. Pastor, eu ainda sonho em ter um bom carro. Pastor, eu ainda sonho em ter um bom salário. Ei, presta atenção no que eu vou dizer para você. Se você sonha isso, eu quero te dar uma boa notícia. A Bíblia diz que o teu pai, ele sonha com uma casa muito melhor da qual você quer. A Bíblia diz que o teu pai, ele sonha com um emprego muito melhor do que você quer. A Bíblia diz que o teu pai sonha com um salário para você muito maior do que o teu salário, porque ele quer o melhor para mim e para você. A única coisa que o nosso pai, que Deus não quer de mim e de você, é uma só coisa: que o meu coração e o teu coração esteja preso nas coisas dessa terra. O teu carro, a tua casa, o dinheiro são para servir você e servir aos irmãos. Só para isso, querido. Não é para você se prender a isso. Não é para você viver em função disso. Não. Deus, e olha, acredite, escute no que eu vou dizer para você. O dia que você entender isso na sua vida, você vai ter coisas que você nunca imaginou ter na sua vida. Porque alguém que não é preso a dinheiro, Deus nunca vai ter problema em dar mais dinheiro ainda. Alguém que pega o dinheiro dele na mão e ele fala assim: isso aqui eu quero ajudar esse, eu quero ajudar esse, eu também vou ajudar esse. Meu irmão, é como se Deus abrisse literalmente as janelas dos céus e derramasse sem medida sobre aquela pessoa. Porque ela não é uma represa, ela é um rio. E um rio, meu irmão, por onde ele passa, ele leva vida, ele alimenta, ele sacia a fome, ele faz tudo isso. Uma represa não, ela não serve para nada, a não ser para parar uma água e deixá-la podre ali. E é isso que Deus quer que você entenda. Deus quer colocar na minha e na sua mão prosperidades maravilhosas, enormes, queridos, grandes. Deus quer que os filhos dele sejam prósperos nessa terra. Eu creio num Deus desse. Eu creio no Deus que vai fazer o povo dele ser muito, mas muito próspero. Mas eu e você temos que entender uma coisa: tudo isso precisa ser debaixo da direção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você hoje é alguém submisso ao Espírito Santo? E aí você pode fazer uma pergunta para mim, para nós encerrarmos: pastor, como eu vou conseguir viver pelo Espírito? Pastor, como eu vou conseguir viver pelo Espírito? E eu queria que você abrisse esse último texto, lá em João 12, 24 e 26.
O William falou sobre esse texto aqui, no começo do culto. Amém? Ele diz assim, ó: digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Se eu e você, nós não morrermos, a nossa vida não muda. Nós continuaremos da forma em que nós estamos. Nós continuaremos vivendo da maneira em que nós estamos vivendo. Porém, se nós morrermos, nós vamos começar a ter muitos resultados. E aí você pode dizer assim para mim: pastor, mas que loucura morrer. Isso. E a morte que eu estou dizendo aqui não é uma morte física. A morte que eu estou dizendo aqui é a morte do seu eu, do seu ego, da sua vontade, dos seus desejos. É isso que tem que morrer. É isso que tem que morrer. É esse gigante que mora dentro de você aí, é esse leão que mora dentro de você aí, que precisa morrer. E ele continua falando, olha no versículo 25. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Então veja, se você ama a sua vida nesse mundo aqui, você corre o risco de perdê-la. Se você está preocupado em satisfazer os seus desejos, a sua carne, essa vida aqui, se ela grita para você hoje, você está correndo o risco de perder a sua vida. Mas a Bíblia também diz que se você odeia a sua vida aqui hoje, você está conservando ela para a sua vida eterna. Meu irmão, eu escolhi viver nessa terra com um propósito: fazer a vontade de Deus. A minha vida nessa terra é viver para fazer a vontade de Deus. Eu acordo e eu durmo para fazer a vontade de Deus. A minha vida não tem outro sentido hoje que não seja esse. A minha vida não tem outro propósito que não seja esse. Eu morri, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Eu morri, o grão de trigo caiu na terra e morreu. Para mim não há interesse mais essa vida, para mim não há interesse mais nada nessa terra, não há. Agora, existe algo muito interessante nisso tudo, porque talvez você pode olhar para mim e dizer assim: mas pastor, que sentido faz, que prazer faz você ter uma vida dessas, aonde você não tem mais, você não desfruta de mais nada? Meu irmão, ai querido, existem algumas coisas para mim que valem ouro. E uma delas é viver o que eu vivi domingo passado aqui, sábado passado aqui nessa igreja. Não há dinheiro na terra que pague aquilo que eu estava vendo diante dos meus olhos acontecendo aqui. E não há dinheiro que pague na terra o que eu estou vendo diante dos meus olhos Deus fazendo aqui. E o que Ele ainda irá fazer. Mas olha que interessante. Deus não nos desampara, não deixa de cuidar de nós. E mesmo eu vivendo em prol do reino de Deus, Ele ainda faz com que eu e minha família tenhamos tempo para fazermos as nossas coisas, termos o nosso lazer e termos a nossa vida. A questão, querido, é que eu e você estamos tão presos a isso tudo. Estamos vivos, você está vivo para esse mundo. E você vai precisar morrer. Se você quiser ser influenciado pelo Espírito Santo, se você quiser viver pelo Espírito Santo, a sua carne tem que morrer. E se ela não morrer, continuará como está, igualzinho, e não haverá mudança alguma.
Amém. Se eu pegar alguém morto agora e cutucar ele, eu garanto para você, ele não vai reclamar. Se eu pegar alguém morto agora e bater nele, ele não vai reclamar, ele não vai revidar, porque ele está morto. E é assim que eu e você temos que viver a nossa vida. Mortos para esse mundo, querido. Mortos para esse mundo. Mortos para esse mundo. Aí, esses dias atrás, uma pessoa me procurou e ela falou assim para mim: pastor, uma pessoa fez muito mal para mim, mas muito mal para mim. Aliás, ela tem feito muito mal para mim. E eu vim buscar um conselho com você. Você acha que eu devo procurar essa pessoa? E eu olhei bem dentro dos olhos dela e eu disse assim para ela: você não vai querer ouvir o que eu vou te falar. Ela falou: pode falar, pastor. Tá bom. Eu falei assim para ela: se Jesus estivesse no seu lugar, o que ele faria? Ela virou para mim e falou assim para mim: claro que ele iria, né, pastor? Falei: parabéns, então vá. Mas você só me perguntou e eu só estou te respondendo. Jesus iria. Você morreu? Se você morreu, você também pode ir tranquilo, porque não vai doer. Meu irmão, quando dói, quando machuca, é porque você está vivo. Quando te afrontam, quando te fecham no trânsito, quando te falam coisas e isso te afeta e te machuca, a resposta é porque você ainda está vivo. Porque alguém que está morto, você pode chutar, bater, pisar, porque ele não vai revidar. E talvez eu e você nessa noite estejamos muito, mas muito vivos, irmão. Porque uma falta de boa noite ali naquela porta já é o suficiente para eu pensar e deixar a igreja. Porque a falta de um sorriso de um irmão, da paz de Cristo de um irmão, já é o suficiente para eu pensar de trocar de ministério. Será que nós estamos mortos? Ou será que nós estamos muito, mas muito vivos? Versículo 26. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Você quer ser honrado por homens ou você quer ser honrado por Deus? Feche os teus olhos. Vamos orar. Eu não sei o que moveu você nessa noite. Eu não sei o que você tem esperado de Deus. Eu não sei o que trouxe você a esta casa nesta noite. Mas uma coisa eu sei: não foi o acaso. Foi o próprio Espírito Santo que trouxe você aqui. E o Espírito Santo de Deus, nesta noite, Ele trouxe você aqui, porque é com você que Ele quer falar. Você que parou na frente desse aparelho para ouvir essa mensagem, nesta noite, é com você que Ele quer falar. Ainda que você desligue, ainda que você pare, é com você que Ele quer falar. E nessa noite, eu gostaria de encerrar esse culto dessa forma, mas eu não posso. E eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. E eu gostaria de convidar para vir aqui à frente da igreja, para que nós pudéssemos orar.